Ezequiel, capítulo 16. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Versículo 35. Não, Deus não estava se referindo à Babilônia neste capítulo, e sim à menina dos seus olhos, Jerusalém. Naquele tempo, muitas meninas que nasciam eram abandonadas à própria sorte, mas Deus usou desta analogia para declarar o seu amor pelo seu povo desde o nascimento. Semelhante ao louvor poético do livro de Cantares, ele não economizou palavras de afeto para descrever a sua noiva. Com ela, ele firmou concerto, adornando-a com o melhor de seu reino e cobrindo-a com sua glória. Eis que era tempo de amores. Porém, como uma mulher cujo coração não pertence a seu marido, Jerusalém exaltou-se a si mesma como objeto de cobiça. A sua fama, ao invés de causar-lhe profunda gratidão por aquele que a amou primeiro, tornou-se em arrogância e em orgulho. Permitiu que o mesmo sentimento que despertou rebelião no céu fosse aflorado em seu coração. E mediante a sua formosura, multiplicou a sua prostituição. De forma pejorativa e em linguagem forte, Jerusalém tornou-se um antro de práticas abomináveis, abrindo as pernas a todo o que passava. As nações que antes a admiravam passaram a vê-la como sua igual. Não havia mais diferença entre o povo de Deus e os ímpios, a ponto de sacrificarem seus próprios filhos e o Senhor exclamar: ai, ai de ti! A falsa adoração a despojou do título de rainha eleita para o de meretriz descarada. E sobre a sua cabeça recairiam os juízos de Deus segundo o seu procedimento. Comparada a Sodoma e a Samaria, Jerusalém praticou coisas ainda piores. A soberba e o egoísmo tornaram-na hostil para com as necessidades do próximo. No livro de Apocalipse, também encontramos a descrição de uma grande meretriz. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Esta sim, referindo-se à Babilônia. E assim como o provérbio citado em Ezequiel, tal mãe, tal filha, encontramos algo semelhante na visão de João. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A profecia nos revela que há um poder religioso apóstata, cuja apostasia gerou filhas e práticas abomináveis ao Senhor. Apesar da degradação de Jerusalém, o seu meretrício cessaria e Deus a conduziria ao arrependimento. Porém, com relação à Babilônia atual, o chamado ao arrependimento é para todo aquele que dela aceita se retirar. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Estamos vivendo em tempos difíceis e decisivos, amados. Deus sempre teve e sempre terá um povo para chamar de seu. A ruína que sobreveio a Jerusalém foi o resultado da maldade que ali prevalecia. Esquecendo-se dos dias de sua mocidade, provou das consequências de seu fraco coração. Pela concupiscência dos olhos e da carne, caiu em profunda crise espiritual, a ponto de adorar a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Erguida foi a bandeira da insanidade e deposta a verdadeira bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. O urgente e último chamado de Deus ao seu povo no tempo do fim não é diferente em seu objetivo. O Senhor deseja estabelecer com o seu Israel atual uma aliança eterna. As práticas abomináveis aos olhos do Senhor hoje não diferem das que levaram Jerusalém à queda. Inseridos em um mundo onde a máxima é de que não há verdade absoluta, a humanidade pensa ter aberto um terceiro caminho, quando a Bíblia é bem clara ao afirmar que só existem dois caminhos.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. E nesta busca insaciável pelo prazer a qualquer custo, o homem ergue em seu fraco coração ídolos que jamais conseguirão preencher o espaço que só o Eterno é capaz de preencher. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Deus está chamando homens que, semelhante a Josué, assumam o sacerdócio do lar e declarem firme e corajosamente ao mundo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Deus está chamando mulheres que não temam a pressão feminista e, como mulheres virtuosas, Provérbios capítulo 31, versículo 10, assumam a sua missão de mãe, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, como uma sagrada e santa obra, e vivam como mulheres genuinamente piedosas, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 ao 10. Deus está chamando filhos que, à semelhança de José, honrem a seus pais e ao Senhor, a despeito das tentações que os assaltam e das más influências que os rodeiam. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Creio estarmos vivendo o tempo para o cumprimento das palavras do profeta. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Não é sem razão que as famílias têm sido bombardeadas por Satanás através dos inúmeros artifícios midiáticos. Precisamos blindar a nossa casa com oração e sabedoria. Precisamos, como Jacó, nos agarrar às vestes do Senhor e não deixá-lo ir enquanto há graça. Então, quando os juízos de Deus vierem com ímpeto jamais visto, serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Oremos, amados. Senhor, estamos vivendo em dias semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Ló. A corrupção e apostasia por todos os lados. Não permite, Senhor, que estejamos no meio de tudo isso por escolha própria, pois eis que a tua vontade é que nos retiremos para lugares de comunhão e não nos associemos com a impiedade. Mas enquanto muitos de nós ainda estamos habitando em lugares não favoráveis, ajuda-nos, Senhor, a não nos corrompermos tal foi com José no Egito e Daniel e seus amigos em Babilônia que permaneceram fiéis a ti. Dá-nos a perseverança dos santos e a confiança de que, se dermos o passo da fé que deu Abraão em obediência à tua palavra, o Senhor nos guiará em segurança para a Canaã celestial. Que aonde estivermos, sejamos tuas testemunhas, conduzindo muitos à justiça. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, famílias benditas do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.